Vamos lá, então. Então vamos iniciar com a nossa oração, mais uma vez, pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe. Tudo o que nós queremos é conhecer um pouco mais do seu Filho, do que Ele faz por nós em cada liturgia, da entrega dele por nós em cada Santa Missa, de como, né, de alguma maneira, nos unir melhor a Ele, tirar mais fruto de cada encontro com o Filho dela. Que Maria Santíssima, Senhora do Rosário, possa nos acompanhar, nos iluminar, nos conseguir as luzes de junto de Deus para que a gente possa crescer nesses dias na nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, olha, no dia de ontem nós fizemos uma introdução ao nosso curso, né? Pensando, né, o que é a liturgia, né? Toda a obra da redenção de Jesus, ele continua realizando através da igreja, ele continua aplicando a nossa vida através da igreja, não é? Através da liturgia, o Senhor torna presente, e sobretudo da Santa Missa, os mistérios da nossa salvação. Ele toca em nós, a gente é contemporâneo do Senhor, ele é o liturgo, é ele que fez a grande obra da nossa salvação, né? Desde o seu nascimento, né? Durante a sua vida pública, chegando à sua morte e à ressurreição. E ele continua agora, a igreja com ele com a igreja, adorando ao Pai, intercedendo por nós, tocando na nossa vida, nos iluminando, né? Então, na liturgia o Senhor continua, né, exercendo o seu sacerdócio através da igreja, através dos ministros, através do povo fiel também que participa de maneira frutuosa da Santa Missa, né, e de cada liturgia também, né? Nós vimos o que é a missa, quais os frutos da missa. Eu aproveito já para responder alguma pergunta. Perguntaram se tanto faz, se é a mesma coisa quando o padre oferece a intenção da missa, né, aquilo que a gente falou do fruto especial, e a intenção que cada um coloca, traz no seu coração durante a missa. É diferente, é óbvio que a gente está aos pés da cruz de Jesus, se tem um momento que a gente está único, que a gente está perto de Deus, é aquele ali, a gente deve pedir, agradecer, adorar, interceder, claro que sim, mas é absolutamente particular o fruto pelo qual o sacerdote oferece aquela missa, né? Pode ser o normal seria uma intenção cada missa, mas algumas vezes são várias intenções, tanto é que é chamado de fruto especial. Tem o fruto geral, toda a humanidade é elevada a cada Eucaristia. Tem o fruto especial, que é aquele pelo qual o sacerdote oferece a Santa Missa. E tem o fruto pessoal, né, do padre que celebrou a Santa Eucaristia, daqueles que tomaram parte ali, né, deu para entender? Então, é diferente a intenção pela qual é aplicada a Santa Missa. Certo? Né? Nós vimos também do que a comunhão, os frutos que a comunhão produz, né? E hoje nós vamos começar a estudar, então, os símbolos, os objetos, os gestos, os paramentos, né? Todos nós nos lembramos, quando Jesus estava indo para a última ceia, ele manda alguns apóstolos na frente, e ele dá uma ordem para que eles iriam encontrar uma sala mobiliada e preparasse tudo para a ceia, né? Então, quando a gente pega a instrução geral do missal, diz que a igreja entende essa ordem que Jesus deu para os apóstolos, essa ordem dada para ela mesma, que ela possa preparar tudo para que o Senhor possa renovar o mistério da cruz. Quando Jesus está na última ceia, ele fala: eu desejei ardentemente comer essa ceia convosco. Com desejo eu desejei, eu quis, a minha vida, eu tendia para esse momento, eu desejei esse encontro, não é? E a igreja precisa preparar tudo, porque essa preparação também é amor, né? Cada objeto
bem feito, a limpeza da igreja, a ornamentação, o coração, sobretudo, de cada um deve ir preparado para cada encontro com o Senhor, o canto, as leituras, nada improvisado, não é? Porque é o grande momento, né? É o momento do nosso encontro com o Senhor, é o momento para o qual, né, toda a vida do Senhor tendeu, né? Então, é isso, a igreja entende como dirigida ela essa ordem, né, de Jesus de preparar tudo ali naquela sala ampla, né? E todo o mistério que vai acontecer ali na liturgia, né, é fruto do amor, é próprio do amor criar rito. Na liturgia, o mistério da nossa redenção, ele vai acontecendo através de sinais, de gestos, de objetos, de palavras, não é assim? Né? É próprio do amor criar rito. Sei lá, um marido chega em casa e tem o costume de dar um beijo na testa da esposa, por exemplo, né? E todo dia é assim, né? E um dia que não for assim, não vai ter graça, porque é assim, é próprio, né? O jeito de chamar, né? Um carinho, não é? O amor vai criando ritos, e esse rito é a expressão, é a materialização do amor. A liturgia são esses ritos de amor entre Cristo e a igreja. A igreja tem uma maneira própria de tratar Jesus. Cada vênia, cada genuflexão, as mãos, né? São os ritos de amor entre Cristo e a igreja. É a maneira pela qual Jesus trata a igreja trata Jesus. E essa maneira, de alguma maneira, esses ritos foram, né, Jesus estabeleceu o coração de tudo e os detalhes foram sendo, de alguma maneira, vivenciados e transmitidos nesses 2000 anos da história da igreja. A liturgia, a Santa Missa de modo particular, são os ritos de amor entre Cristo e a sua igreja. É aquela maneira, né, que a igreja aprendeu a tratar Jesus, expressar o seu amor ao Senhor, né? Aos símbolos, como na liturgia Deus não só nos fala fala de maneira particular pela palavra que é proclamada na leitura, no Salmo, na segunda leitura, no Evangelho, mas até através de cada gesto Deus também vai nos falando e nós vamos falando com Deus também, né? Quando uma criança vai lá e pega uma florzinha no mato e dá toda feliz para a mãe, ela não precisa falar muita coisa, a mãe entendeu, né? Tá tudo ali, não é? Então, cada gesto, quando é vivido com coração, quando é entendido, né? Quando ele é verdadeiro, ele toca no coração de Deus como ele toca no coração de uma mãe, como que ele toca no coração de um noivo, de uma noiva, dos namorados, né? Então, é isso. Através dos ritos litúrgicos, né, através das celebrações, a igreja e Jesus vão tendo esse encontro de amor, né, e a igreja vai sendo revitalizada, né, e junto com Jesus, ela vai se oferecendo ao Pai, né. Então, olha, a gente vai começar agora, a primeira parte, a gente vai pensar nos gestos que nós fazemos na Santa Missa. Deus, nas posições do nosso corpo. Deus nos fez corpo e alma e é assim que Ele quer a nossa adoração. É com o corpo e a alma que nós rezamos, é com o corpo e a alma que nós adoramos, né? Então nós vamos pensar então nas posições do corpo. O que significa cada posição ou cada gesto durante a Santa Missa, né? Então vamos lá, né? Deve ter uma unidade nos gestos, no momento que está em pé, sentado e de joelho, porque expressa essa unidade da igreja, né? Então, olha, alguns momentos da Santa Missa nós estamos em pé. Quando nós começamos a Santa Missa, nós começamos em pé. Nos momentos da maior parte das orações, nós estamos em pé, né? Quando nós ouvimos o Evangelho, nós ficamos de pé. O que significa estar de
pé. O que a gente pode entender na missa quando a gente está em pé? Vamos pensar na hora que o padre proclama o evangelho. Nós estamos sentados. Agora Jesus vai falar com autoridade. Hoje no evangelho, as pessoas admiradas com o poder da palavra de Jesus, pois ele vai falar. E a gente está em pé porque a gente está pronto, está atento, está pronto para colocar em prática, para viver, para seguir aquilo que ele vai nos dizer. A gente não está acomodado, agora é o grande momento, né? Toda a palavra de Deus é grande agora, mas agora é Jesus pessoalmente que vai falar conosco. E a gente em pé, né, a prontidão, a gente está preparado para pôr em prática aquilo que ele disser. Né? E também em pé, é posição também de oração. A gente vai ver, sobretudo, né, o sacerdote com as mãos levantadas, né, a atitude daqueles que estão na graça, que se encontraram com o ressuscitado. Ele se levantou da morte. A igreja dele também está em pé, está levantada. Né? É isso. Né? Tem aquele venerável Fulton Sheen que eu citei ontem, aquele bispo americano, né, que ele comentava, né, que no templo de Jerusalém, no santuário, não havia cadeira. Né, porque o sacerdote ele só vai descansar no céu. Né, aqui ele tem que estar servindo a Deus. Né, e é isso, a gente está em pé porque a gente está para servir ao Senhor. No céu a gente vai descansar. Claro? Né? Bom, então esse é o primeiro gesto, um gesto que boa parte do tempo a gente faz, essa posição melhor na Santa Missa, que é estar em pé, vivo, rezando, né, e atento, disposto e pronto para pôr a palavra de Deus em prática. Segunda posição, né, do nosso corpo, que é particularmente importante, que é a genuflexão. O que significa genuflexão? Genu, em latim, é joelhos. Né? Genuflexão é dobrar o joelho. Né? A gente dobra o joelho diante do Senhor para adorar, para reconhecer como é grande aquele que está diante de nós, como nós somos indignos de estar na presença dele. A gente dobra o joelho para reconhecer o mistério que está diante da nossa presença. Ajoelhar é quase que uma tradução do corpo para aquela atitude interior que é adorar. A gente adora com os nossos joelhos no chão. É curioso que tem algumas pinturas da igreja antiga, feitas, né, no início do cristianismo, que o demônio era pintado sem joelhos. Por quê? Porque o demônio não adora. Ele não pode adorar, ele não tem joelhos, ele não se inclina diante do Senhor. O demônio não tem joelhos. Nós temos na igreja. E o joelho representa a força também. Né? Nós, diante do Senhor, nós colocamos o nosso joelho no chão. Né? Então, olha, tem alguns momentos na Santa Missa que é previsto que a gente, né, esteja de joelhos ou que a gente faça uma genuflexão. Né? Por exemplo, né, um grande momento, o maior momento, o momento que o sacrifício acontece, o momento que o Senhor vem, que o Senhor, né, se torna presente, que o Senhor atualiza o sacrifício da cruz, o momento mais alto da Eucaristia, quando o Padre pronuncia as palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A gente espera esse momento com os nossos joelhos no chão, porque vai começar, como dizia ontem, vai acontecer, como dizia ontem, a gente citava ontem São Paulo VI, o maior milagre, o mais alto, né? Deus, né? O Senhor vem, o Senhor chega no seu templo, né? O Senhor vem com a sua humanidade, com a sua divindade, e a gente vai ficar diante dele, a gente espera de joelhos, e a gente adora o Senhor. Claro, né? Então durante a consagração, nós ficamos de joelhos. Né? Depois, também é previsto, né? É claro, né? Quando a gente passa diante do... Aliás, quando a gente entra na igreja, a primeira coisa que a gente procura é onde está o sacrário.
Ali está o Senhor. A igreja não é um espaço vazio. A igreja é uma grande presença. A gente entra na igreja, a gente vai procurar onde está o Senhor dela. E na hora que a gente encontra o sacrário, a gente faz a genuflexão. A gente cumprimenta Jesus dobrando um joelho, colocando o joelho direito no chão. Eu acho que com a tela não vai dar para eu mostrar aqui, mas a genuflexão que a gente faz para cumprimentar Jesus no Santíssimo Sacramento, a gente encosta o joelho direito no chão e se levanta. Cada vez que a gente passa diante do sacrário, cada vez que a gente chega numa igreja, a gente procura e a gente adora o Senhor e depois a gente vai para a nossa oração, né? É isso, a palavra de Deus fala que diante de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra, né? E a gente que entra na igreja só para procurar o Senhor, a gente o cumprimenta dobrando os nossos joelhos. E mais do que dobrando os nossos joelhos, porque também o gesto só exterior não vale. Cada gesto tem que ser verdadeiro. A gente coloca o nosso coração no chão. É como quando a gente faz um gesto, é como se fosse um convite para o nosso coração acompanhar. A gente se ajoelha e convida o nosso coração a adorar e tomar consciência, despertar, para a gente ver, né, e ter presente diante de quem nós estamos. Certo? É isso. Além da gente fazer a genuflexão para o Santíssimo, na Sexta-feira Santa, só nesse dia, a gente faz a genuflexão para a cruz, para o crucifixo. Né? É óbvio que o crucifixo não é Jesus, nos lembra o Senhor, mas a gente faz a genuflexão na Sexta-feira Santa para o crucifixo para adorar o mistério da redenção, o amor até o final, certo? Também é previsto que a gente faça a genuflexão no creio, no dia do Natal e no dia da anunciação do Senhor à Virgem Maria, quando o anjo anunciou que ela seria mãe, ela disse sim, e Deus entrou nesse mundo e se abaixou e se fez homem, pois no creio, tanto no dia da anunciação, quando Deus se humilhou até o ventre de Maria, como no dia de Natal, quando o Senhor se fez criança ali no presépio, na hora que a gente fala que Deus se encarnou pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, como Deus se inclinou, nesse dia nós também nos ajoelhamos para pensar que nós vamos encontrar Jesus se a gente fizer o mesmo que ele fez. Né? Deus se abaixou para nos salvar. Só se a gente se abaixar também, né, em adoração, só se a gente se fizer pequeno também, é que a gente vai encontrar o Senhor. Claro? Então, a genuflexão ou o estar de joelhos. Né? Bom, um outro gesto que é feito uma outra posição que é prevista na liturgia, ela acontece algumas vezes só. Acontece na Sexta-feira Santa, acontece na celebração de uma ordenação, que é rezar prostrado no chão, que é rezar deitado no chão. É como se fosse um gesto mais radical do que a genuflexão, do que estar de joelhos. Jesus, naquela oração dolorosa, indo para a cruz, Jesus se prostrou diante de Deus. Né? Jesus se entregou ali, né? Jesus suou sangue, Jesus rezou prostrado. E por isso, na Sexta-feira Santa, quando começa a ação litúrgica solene, o padre entra em silêncio e o padre se prostra. E como não é possível todo mundo se prostrar, enquanto o padre se prostra, toda a Assembleia se ajoelha e reza e participa daquela oração dolorosa de entrega do Senhor que ali suou sangue. Né? E também no ritual de ordenação. Antes do ministro ser ordenado, ele reza como Jesus, ele participa de alguma maneira daquela oração dolorosa. Ele também está ali para dar sua carne, o seu sangue. Né? Ele vai ser assumido por Cristo para ser ministro do Senhor. Então ele reza prostrado no chão, e toda a Assembleia de joelhos intercede por ele, pedindo a intercessão de todos os santos, enquanto ele está prostrado. Daqui a pouquinho ele vai se levantar. Ele se prostra para dar a vida
né? E ele se levanta, né, numa ordenação sacerdotal, ele se levanta para ser agora um ministro de Cristo, para ser um sacramento de Cristo, sacerdote. Ele dá a vida e agora não é mais dele. Ela é, de uma forma nova, a vida dele é para o sacerdócio ministerial de Cristo, né? Então, de todo ano, a celebração que mais me toca é a celebração da Sexta-feira Santa. Ali, né, naquele silêncio, ali no chão, daqui a pouquinho adorando a cruz do Senhor, ali a mim, é dos momentos mais tocantes de todo o ano, né? A gente se coloca mesmo diante daquela realidade do Senhor, né? Pensar, puxa, Jesus estava assim também, deitado, né? Então, é uma outra posição, outro gesto litúrgico que é muito eloquente, que é participar da oração dolorosa de Jesus, é o da prostração. É interessante, né, que às vezes a pessoa vai rezar, um dia ela está muito contente, muito feliz, ela toca o céu e ela acha que valeu muito a oração dela e deve ter valido mesmo. Mas tem dia que vai rezar e parece que é difícil. Tem dia que vai rezar e está numa situação de sofrimento e parece, acho que minha oração não valeu hoje porque eu não senti nada, porque foi difícil rezar. A oração de Jesus no Horto das Oliveiras não foi êxtase, foi dolorosa, e foi oração sacerdotal. Toda a oração de Cristo é salvífica, mas aquela ali suando sangue, a gente deve tudo também àquela oração ali, né? Então, rezar nem sempre é entrar em êxtase, é experimentar o céu na terra, às vezes também é experimentar um pouquinho da cruz do Senhor, né? E às vezes quando a oração é mais custosa, muitas vezes ela pode ser que seja mais agradável a Deus, porque você está ali não é porque está se sentindo bem, é porque você acredita, porque você tem fé, porque você entendeu que o Senhor quer ver você perto dele, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não entende, e mesmo quando o que ele te pede não é fácil. Claro? Então, estar prostrado, né? Estar de joelho, estar sentado. Uma parte da missa nós ficamos sentados, né? Nós ficamos sentados normalmente durante aqueles momentos que nós estamos ouvindo a leitura. A primeira leitura, estamos cantando salmo, ou rezando salmo, a segunda leitura, né? E a gente pode pensar que até esse gesto a gente pode encontrar um sentido nele, né? É um convite a estar em atenção. Nós estamos em família, né? A gente está na casa do nosso Pai, e a gente está em família ali atentos, né? Em famílias a gente está sentado, unido, né? Escutando Deus que está falando com a gente, né? Agora, já que falei de se sentar, é bom às vezes lembrar que se sentar não é colocar... Tem gente que não senta, que ele deita, né? Tem gente que chega na igreja, coloca os braços para trás e se inclina, né? Então, mas não é a casa do meu pai? É, do seu pai, não é da mãe Joana, certo? Né? Então, assim, é um lugar sagrado, você está diante do Senhor, do teu Redentor, né? Você está sentado, tudo bem, mas você está largado, né? Não está bem, né? E às vezes acontece das pessoas ficarem meio largadas, certamente que não sabe, e a gente está aqui para a gente tomando consciência, a gente faz alguma coisa que não é bom e aprender a fazer melhor, né? Então a gente se senta, a gente não se larga, né? Certo? No banco, né? Então a gente se senta porque a gente está em família, e a gente está junto, e a gente está na casa do nosso Pai. Claro? Depois, uma outra maneira da gente rezar. Então, mais uma vez, a gente reza com todo o nosso ser. Os anjos não precisam ficar de joelhos. A gente precisa, porque a gente é corpo e alma. A gente precisa expressar adoração, né? Então, um outro gesto se chama vênia. Vênia significa perdão. O que é a vênia? É quando a gente inclina a cabeça levemente,
Ou é chamada de vênia simples, quando a gente inclina a cabeça, um pouquinho só do corpo, né? Ou vênia profunda, quando a gente se inclina profundamente diante do Senhor. Né? Então, profundamente, eu sei, eu peço perdão que não dá para me ver por inteiro quando eu faço gestos, mas... e vênia simples, uma inclinação só com a cabeça, né? Ou um pouquinho dos ombros ali. Né? O que significa a vênia? Né? Também é um sinal de respeito, de consciência, né, diante de quem nós estamos. Né? Quando que a liturgia nos manda a gente fazer a vênia simples, né? Ou seja, essa inclinação de cabeça. Né? Então está prescrito que o padre faça, e é natural, toda a Assembleia pode fazer também, quando a gente pronuncia o nome de Jesus. Né? Esse nome, Deus salva, é nesse nome que está a nossa salvação. E na hora que a gente fala o nome do nosso Deus, né? Do nosso Deus, na hora que nós falamos o nome de Jesus, a gente faz uma vênia, né, com a nossa cabeça, porque é o santo nome de Deus na nossa boca. Né? Lembra daquele nome que no Antigo Testamento Deus revelou lá a Moisés e não sei o que, e que o judeu nem pronunciava, pois Deus se fez homem, e o nome agora está no nosso coração. O nome do nosso Deus é Jesus, e na hora que a gente pronuncia esse nome sagrado, a gente faz uma vênia simples. Quando nós pronunciamos o nome de Maria na Santa Missa, é a Mãe de Deus. A gente também, cada vez que se pronuncia o nome de Maria, a gente faz uma vênia, que não é um ritualismo, é um amor que tem gestos. Né? Você lembra quando Jesus chegou naquela casa lá de Simão, o fariseu, e Jesus falou assim para ele: olha, Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo. Eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés. Como era costume ali, alguém vinha lavar os pés de um convidado. Ou seja, Jesus se fez homem, e tudo aquilo que é humano, Jesus aprecia. A educação, né? A reverência, a cortesia, Jesus aprecia. Jesus fala para os irmãos: olha, eu cheguei na sua casa, você não me deu um beijo. Você não lavou os meus pés. Agora, está vendo essa pecadora aí que entrou aqui? Ela lavou meus pés com as lágrimas. Os pecados dela foi perdoado porque ela muito amou. E ela amou com corpo e alma. Ela não teve vergonha de entrar na casa de Simão, de começar a chorar, né? Certo? Então, quando o sinal é verdadeiro, né, ele toca no coração do Senhor. Né? E quando a gente age com desdém, com desprezo na casa de Deus, né, certamente o Senhor pensa de nós a mesma coisa que ele pensou de Simão, o fariseu. Fala: olha, você vem na minha casa, pior ainda, né? Você vem na minha casa e você chega, né, você não vai nem no Santíssimo. Você vem na minha casa, você fica, como alguém perguntou ontem se era pecado grave ou não, conversando aqui. Você vem na minha casa e você fica... Você fica batendo papo com outra pessoa. Eu estou aqui, você não prestou atenção. Claro. Né? Então, é isso. Ao nome de Jesus, a gente faz a vênia. Ao nome de Nossa Senhora, a gente faz a vênia. Quando o sacerdote pronuncia o nome do santo daquele dia, também, diante desse nosso irmão, que é um testemunho para nós e que já está nos aguardando no céu, a gente também faz a vênia simples. Né? E quando que se faz a vênia profunda? Quando se inclina mais profundamente o corpo na liturgia? Né? Então tem uns momentos que é o sacerdote que faz, né? Antes de proclamar o evangelho, o padre se inclina, pedindo que Deus purifique o seu coração diante do altar, que purifique seus lábios. É a palavra de Deus que vai sair pela boca do sacerdote, é a palavra de Cristo, é o Santo Evangelho, é Deus que vai falar com a sua igreja. E ele se inclina, porque ele não é digno de anunciar o Evangelho, pedindo ao Senhor que limpe o coração e os lábios para que ele pronuncie o Santo Evangelho. Tem um outro momento também, depois que o padre preparou as oferendas, agora vai começar a oração eucarística.
o padre também se inclina diante do altar rezando, né? Coração contrito e humilde, Senhor, né? Possa ser acolhido, né? O sacrifício possa ser oferecido, né? Quem sou eu diante do mistério, desse templo santo no qual eu entrarei nesse momento? O padre também reza antes de começar a oração eucarística, antes de purificar as mãos. Ele também reza fazendo uma vênia profunda, né? Agora ele vai entrar no Santo dos Santos, certo? E também é previsto que toda assembleia faça a vênia profunda cada vez que no credo a gente fala que Jesus se encarnou pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Na hora que a gente fala esse mistério da nossa salvação, que Deus desceu a esse mundo, Deus desceu até o ventre de Maria para ficar perto de nós, que Deus se abaixou no creio, na missa. Nós então nesse momento fala que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Isso toda a Assembleia faz. No dia do Natal a gente se ajoelha até nesse momento, e no dia da Anunciação do Senhor também. Agora, nos outros dias do ano, quando nós rezamos o creio, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, a gente imita o gesto que Deus fez, e Deus se inclinou para nos salvar. Deus desceu, Deus veio até esse mundo, e a gente também se inclina profundamente nesse momento do creio, né? Então, pouca gente faz isso, né? E quando a gente vai entendendo o significado, isso abrasa também o coração, é um convite a pôr o coração. Então lembra na próxima missa que você participar de domingo, que é quando normalmente a gente reza o creio na missa, na hora que você disser essas palavras, na hora que você proclamar a sua fé que Deus veio, você também se inclina, né, durante essas palavras. Claro? Então a gente já viu então o que significa estar de pé, estar sentado, fazer a genuflexão, fazer a vênia. Então esse gesto é vênia simples e vênia profunda, certo? Agora uma outra maneira que nós também rezamos, né? Na verdade é previsto ali esse gesto do sacerdote, né? Mas quando a gente, até fora da liturgia, quando a gente vai rezar, a gente também faz esse gesto, né? Que é um gesto com os olhos. Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão, olhar para o céu, né? De alguma maneira se confiar ao Senhor, né? É uma súplica, a gente fala no Salmo 122, a vós que estáis no céu, levantei os olhos, é um recorrer a Deus. Jesus levou os olhos, levantou os olhos, deu graças, né? E o padre também nesse momento levanta os olhos. Outros momentos se olha para baixo, né? Como aquele publicano que foi rezar no templo, que é um reconhecimento de humildade, né? Aquele publicano que foi rezar no templo, tinha lá o fariseu rezando, olha, Senhor, eu te dou graça, porque eu pago meu dízimo, eu sou muito bom, eu faço, eu não sou que nem esse publicano que está aí, né? E o publicano não tinha coragem nem de olhar para o alto. De olhos baixos ele batia no peito falando, Senhor, né, tem piedade de mim, eu não mereço, né? Então, como aquele publicano, a gente também, em alguns momentos, a gente olha para baixo com humildade, né, e pedindo misericórdia do Senhor também e perdão. Claro? Uma outra atitude, né, também que acontece na liturgia é a atitude da procissão. Pessoal, tá todo mundo acompanhando aí, tá dando para entender, todo mundo atento, né? Vamos perceber o significado de cada gesto para a nossa oração ser verdadeira, né? Bom, a procissão. A missa começa com uma procissão do sacerdote, os ministros, né, sejam os acólitos, os ministros que estão servindo ali naquela liturgia. Quando a gente fala ministro, não significa apenas ministro da distribuição da Sagrada Comunhão, né? Então, começa com uma procissão, né? A cruz, claro,
no domingo, no dia solene, a procissão é mais solene, no dia de semana, às vezes a procissão é mais simples, mas sempre começa com um sacerdote, quem sabe acompanhado de alguns ministros, se dirigindo ao altar de Deus. É assim que começa a liturgia, com uma procissão. E é isso que é a igreja também. É esse povo de Deus que está caminhando rumo a Cristo, rumo ao Senhor, rumo ao altar. O padre entrando na procissão é um convite para você. Você está andando? Você está parado? Como que está na sua vida? Esse ano você caminhou? Você caminhou na direção certa, que tem muita gente que não para, mas não vai para lugar nenhum, porque não tem direção. Você está caminhando para o altar. A sua vida, o seu trabalho, a sua família, você entendeu que é um caminhar para o altar. Não é um caminhar para você mesmo. Para aquilo que é mais fácil, para a sua comodidade, que eu quero ser feliz, né? Eu quero estar bem. Não, a minha vida é para o Senhor. E quando eu estou centrado, daí sim eu estou bem, mesmo que no meio de dificuldade. Mas eu estou entendendo, a minha vida tem sido um caminhar para o altar, para Cristo. Eu não perdi a direção. Lembra do povo de Israel, 40 anos caminhando para a terra prometida? A nossa terra prometida é Jesus. É para Ele que você está caminhando. É para o altar. O que você faz te leva o que você tem feito. Você tem sido um passo a mais em direção ao altar de Deus. Então um outro gesto também e aqueles que estão caminhando ali, é óbvio, não dá para toda a assembleia estar caminhando junto, mas representa toda a igreja que quer caminhar para Cristo e não quer perder a direção. Alguns momentos a gente faz a procissão com todo o povo, como no domingo de Ramos, não daria para fazer todo dia, mas sempre a missa começa, por mais simples que seja, a missa começa com uma procissão. Nem se for para o padre se dirigir com, da sacristia para o altar ali, com uma pessoa, nem se for sozinho, mas de qualquer maneira é isso. A gente está com o Senhor caminhando com Cristo, caminhando para Cristo. Claro? Agora, é um gesto que às vezes passa despercebido, mas que ele é muito significativo. A missa, nós falamos que a liturgia são os ritos do amor entre Cristo e a igreja. Cada missa começa com um beijo. E aquele beijo não é só o beijo do sacerdote, é o seu beijo. O Senhor vai se entregar por amor a nós, a sua igreja, a você. E o padre chega no altar e o padre beija o altar. O altar simboliza Cristo, significa Cristo. É o amor de Cristo e da igreja, o amor de Cristo pela igreja, o amor correspondido da igreja para Cristo. Aquele beijo é um convite para você colocar o coração. Certo? Ali, quem fez o curso do Apocalipse vai se lembrar, é as bodas do Cordeiro. Cada missa a gente está participando da grande festa do céu, que é o encontro de amor entre Cristo e a sua igreja. São gestos de amor. E a missa começa com um beijo. Certo? É interessante a gente ver a origem desse gesto. Então, o povo de Israel, quando ia para o templo de Jerusalém, chegando ao limiar, ele beijava o limiar do templo, a entrada do templo, a porta do templo, a casa de Deus. A alegria era tanta que ele beijava a casa de Deus. Certo? Também era uma prática, em alguns lugares, se beijar a mesa da refeição. Então, por que o padre beija o altar? Nós vamos ver daqui a pouquinho. O altar representa Cristo. Ele beija, ele abre o coração para celebrar o amor entre Cristo e a igreja. Agora, também, nos primeiros séculos já começou esse costume de ter o altar sobre o túmulo de um santo, de um mártir, ou ter um pedacinho do osso de um mártir colocado numa pedra posta no altar, a chamada pedra d'ara, a pedra de altar. Hoje não é obrigatório que haja um pedaço de osso de santo ou de mártir no altar, mas muitas igrejas ainda têm, a nossa inclusive tem, um pedacinho de uma mártir, acho que do século II, e um pedacinho
do osso de São Domingos de Gusmão, aquele a quem Nossa Senhora entregou o rosário, né? Foi colocado no nosso altar no dia da dedicação da nossa igreja, acho que há 2, 3 anos, acho, não mais, uns 4, 5 anos atrás, agora perdi as contas, não importa. Mas de qualquer maneira, então, aquele pedaço de osso posto de um santo posto no altar, significa, né, e o padre beija aquele altar ali, significa o encontro entre a igreja do céu e da terra. Vai estar todo mundo junto ali na missa, não é? Então, aquele pedaço e o padre beija lá onde fica, naquela relíquia daquele santo, significa que o céu e a terra vão estar juntos naquele momento. É a igreja do céu se encontrando com a igreja da terra. Claro? Né? Então, olha, a missa começa com beijo. Na hora que o padre vai proclamar o evangelho, Jesus vai falar, ele beija a palavra. É um convite a amar. Senhor, se o Senhor quer, eu amo. É um convite a amar a palavra do Senhor. E a missa termina com beijo também. Na hora que o padre vai sair do altar, ele beija o Senhor. O esposo, quando chega em casa, ele não passou o dia fora, ele não dá um beijo na sua esposa na hora que vai sair, pois o esposo e esposa só representa, é um sinalzinho do amor do esposo, que é Cristo, pela sua esposa, que é a igreja. Então começa e termina com um beijo. Certo? Outra posição também muito significativa e muito importante. As mãos levantadas. Essa é uma posição do orante. No momento que o padre está fazendo as principais orações da missa, no momento que está rezando a oração eucarística, grande oração de louvor, o padre está com as mãos levantadas. Por que essas mãos levantadas? Então, olha, nós vamos nos lembrar, lá, quem fez a Escola da Fé vai se lembrar, quem não fez vai aproveitar para depois que terminar esse curso fazer a Escola da Fé. Depois eu coloco o link na descrição do vídeo aqui. Quando o povo de Deus estava numa guerra, numa batalha, e estava perdendo a batalha, Moisés começa a rezar e levanta suas mãos, como que querendo segurar nas mãos de Deus, como que pedindo força, como que pedindo ao Senhor que não desamparasse. E na hora que ele começa a rezar com as suas mãos levantadas, o povo começa a ganhar. Só que ele cansa de rezar, e ele baixa as mãos. E daí o povo começa a perder. Daí vem algumas pessoas ajudar para ele continuar rezando de mãos levantadas, para ele não desistir. E o povo de Deus ganha a batalha. Certo? A batalha desse mundo não é só vencida pelo nosso trabalho profissional, pelo nosso trabalho na nossa família, pelo nosso trabalho na política, não, onde for, não é só isso. A batalha desse mundo é vencida com as mãos levantadas. E a igreja acredita no poder da oração. Eu não sei se você sabia, o sacerdote, antes de ser ordenado diácono, ele precisa prometer, jurar, que ele vai rezar todos os dias, com a igreja e pela igreja, a liturgia das horas. Durante 5 momentos do dia, é uma obrigação grave. Enquanto o povo está lutando, trabalhando, o padre precisa, não natural, é o juramento que o padre faz, as religiosas também, os religiosos também, os leigos também podem, embora não seja uma obrigação, mas enquanto que as pessoas estão lutando, o sacerdote tem que levantar a mão, porque a gente depende da oração um dos outros. E porque quando ele reza a liturgia, é toda a igreja que está unida a ele, é por toda a igreja que ele reza. Deu para entender? Então você está lutando, trabalhando, e tem gente de mãos levantadas por você. Claro. Agora, aquele gesto de Moisés, ele preparou o grande gesto que nos deu a salvação, que é aquela oração de Cristo na cruz. Jesus na cruz, ele está com as suas mãos levantadas, ele está se entregando totalmente ao Pai, ele está vencendo, ele é o vencedor na cruz. E o que o sacerdote faz nas orações da Santa Missa é ele está agindo na pessoa de Cristo, em persona Christi. Toda oração é Jesus que está ali. Deu para entender? É como se
Toda oração é como se a igreja estivesse falando para Deus Pai, olha para o seu filho na cruz. Ele está renovando toda a entrega, olha para ele, nos atenda. A igreja está apresentando a Jesus crucificado ao Pai. Claro, né? Às vezes as pessoas não entendem o significado do gesto, né? Às vezes faz errado, faz com a mão assim, não está pedindo. Né? Ou faz a mão assim, sei lá, faz umas coisas meio estranhas. O gesto é esse, que lembra, né, Jesus na cruz. Ali Jesus está intercedendo, está adorando, está suplicando, né? Está espiando, né? Claro, né? Então é isso, é pela Eucaristia que a gente vai vencer. Por que você precisa vir na missa aos domingos? É porque a igreja inventou isso? Não, é porque você precisa, né? Você precisa da vitória de Cristo, você não vai vencer sozinho. Vem, né? Reza com eles, você é corpo dele, participa dessa oração sacerdotal de Cristo, dizendo o seu amém, assumindo a oração do Senhor na sua vida. Então esse é o gesto sacerdotal, o gesto do orante, né? E ali está Jesus, né, o sacerdote na pessoa de Cristo, rezando, né, com toda a sua igreja, né, as mãos elevadas. Claro? Depois tem outro gesto de oração também prescrito na liturgia, que também é muito bonito também, e muita gente não sabe o significado, né? No cerimonial dos bispos, número 107, fala que as pessoas que estão no presbitério, os sacerdotes, os ministros que estão no presbitério, os acólitos, né, o coroinha, quem está no presbitério ali, nos momentos que estão em pé, ou mesmo nos momentos que estão caminhando em procissão, eles devem ter as mãos postas, né? Por quê? Da onde que surgiu esse gesto? Esse nós já entendemos, porque é um gesto de oração. Mas por que esse é um gesto de oração, previsto que todas as vezes que o sacerdote, os ministros estiverem em pé, ou de joelhos, ou caminhando, eles estejam de mãos postas na liturgia? Por quê? O que significa esse gesto? Da onde que nasceu? Esse gesto, né, no seu livro, né, quando ainda era cardeal, do Papa Bento XVI, quando ele era cardeal Ratzinger, chamado Introdução ao Espírito da Liturgia, ele explica que esse gesto nasceu no ritual da ordenação. Quem já foi a alguma ordenação, ele vai se recordar de um momento em que o bispo está sentado e aquele que vai ser ordenado está de joelhos diante do bispo, o bispo está com as suas mãos abertas, e o que vai ser ordenado, ele coloca as suas mãos, ele está de frente para o bispo e coloca as suas mãos entre as mãos do bispo. Está dando para entender? Imagina aqui que estou com as mãos abertas, né? Agora o que vai ser ordenado coloca as mãos entre as mãos do bispo. E o bispo representa a igreja que está acolhendo aquela vida, né? E nesse momento o bispo pergunta, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Significa, você promete abrir mão da sua vontade para realizar a obra de Cristo na igreja, em unidade, né? E a pessoa fala, prometo. Certo? Então, nesse momento, o que vai ser ordenado, ele está colocando as suas mãos nas mãos de Cristo, nas mãos da igreja, né? Então, ele acaba ficando com as mãos nessa posição, já que ele coloca as suas mãos nas mãos do bispo. Vocês se lembram que não é da minha época, mas até quem sabe é da época de alguém que está participando aqui, quem sabe até não aconteceu hoje, não acontece normalmente mais assim, mas quando alguém, um jovem, decide se casar, antigamente, né? Hoje eu acho difícil, bom, mas diz que ia na casa do pai da noiva, pedir a mão da noiva em casamento, né? E o pai, se aceitasse, o noivo vai lá pedir a mão da noiva. O pai, se vai com a cara do noivo, ele entrega a noiva inteira. Certo? Então, olha, naquele momento, o sacerdote está dando as suas mãos para Cristo e para a igreja. Jesus pede as mãos do sacerdote. E é natural que essas mãos significam a vida toda, que não
que deve ser agora para realizar os gestos de Cristo e a obra sacerdotal de Cristo. Então, olha, esse gesto nasce no ritual de ordenação. É previsto que quando a gente está na liturgia, andando no presbitério, né? Andando, ajoelhado, caminhando, estejamos com as mãos postas. É um convite, né? Ele significa e ao mesmo tempo nos convida e nos fala, olha, nós estamos nas mãos de Deus. A gente está nas mãos, nossas mãos é do Senhor, nós estamos nas mãos do Senhor. Né? Ao mesmo tempo que pode representar concentração, unidade, pode representar que toda a nossa oração está indo para o alto, os joelhos, os polegares ficam cruzados, assim, né? Então, olha, tudo o que está acontecendo, está tudo subindo aos céus pela cruz de Jesus. Né? E é um convite, né, que a igreja esteja, que todos nós estejamos nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. E é assim que eu rezo quando eu estou em pé ou de joelhos, nas mãos de Deus. As minhas mãos são de Deus, a minha vida é de Deus, é do Senhor. Não é mais minha, as minhas mãos são do Senhor. A minha vida é do Senhor. Esse é o significado, então, das mãos unidas, que nós também chamamos de mãos postas. Mas um pouquinho, né? Um outro gesto também usado na liturgia, as mãos estendidas sobre as pessoas ou sobre um objeto. Por que o sacerdote, o diácono também, pode fazer em alguma situação um gesto de bênção? Mas por que o sacerdote faz esse gesto de bênção, a sua imposição de mãos, as suas mãos estendidas sobre uma pessoa e sobre um objeto? Então, é um gesto de bênção. Até no Antigo Testamento já aparece esse gesto de bênção, de mãos estendidas. Agora você se lembra, quando Jesus sobe aos céus, ele sobe e estende as suas mãos, como que abençoando a igreja que fica, como que dizendo o seguinte, olha, eu vou, mas as minhas mãos vão ficar sobre vocês. Como que se pedindo, né, que o céu venha à terra, que um pouco do céu chegue à terra, que ele vai mandar o Espírito Santo sobre a terra, não é? Que ele vai, mas as suas mãos vão ficar sobre nós, que nós não ficaremos desamparados. As mãos postas de Jesus. Quando o padre impõe as mãos para abençoar um objeto, mais ainda quando impõe as mãos para abençoar uma pessoa, uma assembleia, é exatamente isso. É um pedido que o céu venha na terra. É um pedido que as mãos de Cristo estejam sobre aquela pessoa, que as bênçãos de Deus estejam sobre a bênção do Senhor, venha sobre aquele objeto, sobre aquela pessoa. Claro, né? Então, o significado das mãos estendidas. Outro gesto também, né? Então, olha, às vezes a gente faz todos esses gestos na liturgia, o sacerdote faz muito dele, todos os fiéis também fazem, às vezes a gente nem se dá conta, né? Mas outro gesto também, bater no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa. Senhor, né? Eu confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, eu pequei muitas vezes, eu que fui amado por Cristo, redimido, fui batizado, eu pequei muitas vezes, e não é por culpa de ninguém, não é por culpa da minha esposa, não é por culpa, é minha culpa, né? E eu estou aqui, Senhor, porque eu confio na tua misericórdia. É isso, o publicano, enquanto o fariseu, lá fala, Senhor, eu te louvo, o publicano batia no peito, Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador, Senhor, eu estou aqui, certo? Então é um outro gesto, né? Às vezes as pessoas perguntam, bate uma vez ou duas vezes, é natural, isso aqui é um detalhe, não tem problema nenhum, né? Então se a gente pegar o original dessa oração, né, o texto no latim, fala assim, mea culpa, mea máxima culpa, e se bate 3 vezes, né? Agora, quando traduziram para o português e para outras línguas, ao invés de falar minha culpa, minha tão grande culpa, deram uma resumida. Ficou só por minha culpa, minha tão grande culpa.
Então, 3 tem um significado, né? Agora 2 não tem, né? Então, foi feito um questionamento à congregação do culto divino, para o culto divino, a respeito disso, se bateria em português uma ou 2 vezes, né? A resposta, já que só tem 2, né? Então não basta bater uma vez. Né? Não, é óbvio que não tem nada a ver, não tem problema nenhum você, né, falar 1, 2, 3, mas de qualquer maneira, já que a liturgia também, todo mundo está rezando com o mesmo gesto, então a resposta oficial é essa, que a gente em português então fala por minha culpa, minha tão grande culpa, né? E peço a vós, né, Bastante Todo-Poderoso, aos anjos santos, né, e aos irmãos, né, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Claro? Depois, um grande sinal, né, o sinal do cristão, que a gente aprendeu lá no catecismo, lá, né? Qual que é o sinal do cristão? O sinal do cristão é o sinal da cruz. A gente foi salvo pela cruz de Cristo. A gente na missa vai celebrar a cruz do Senhor, né? Então é esse o sinal, essa é a marca daqueles que foram salvos. Nós somos marcados pelo amor de um Deus que por nós derramou a última gota do seu sangue. A gente tem essa marca na nossa alma, ninguém vai tirar essa marca de nós. E por Jesus, pela cruz de Jesus, nós somos templos da Trindade Santíssima. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo mora em nós, quando nós estamos na sua graça. Por isso, enquanto nós fazemos o sinal da cruz, nós invocamos o nome da Trindade Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o sinal do cristão. Eu sei que, né, para a maioria das pessoas é meio que chover no molhado, mas às vezes tem alguém aí que não sabe direitinho como fazer, porque ninguém ensinou, né? E como é o nosso sinal, a gente deve fazer de uma maneira bonita, né? Não deve ser de uma maneira qualquer, automática, né? Tem gente que faz uma coisa que não dá nem para ver que é uma cruz, depois manda os beijinhos, né? Então não é assim, né? Como que é um modo, o jeito, como que é o rito, como que esse costume de invocar a Trindade Santíssima. Então a gente com uma mão aberta, certo? A mão direita, a outra mão esquerda a gente pode colocar no peito, né? A gente coloca a mão na testa, embaixo do peito, né? No ombro esquerdo, lado do coração primeiro, e depois no ombro direito. E depois não tem beijinhos. Certo? É só isso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É isso, eu vou estar agora, né, mergulhado nesse mistério de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que começou a se fazer o sinal da cruz? Nós vamos nos lembrar que no livro do Apocalipse, 2 vezes fala do tal na testa, daqueles que foram salvos, tem uma cruz marcada, né? Então já no século II a gente tem por escrito, Tertuliano fala que os cristãos faziam o tempo todo o sinal da cruz, mas era pequenininho, era na testa. Né? Porque eu tenho esse tal, eu fui marcado, eu sou, né, o Senhor quis que eu fosse do número dos salvos, né, daqueles por quem Ele deu a vida. Né? Então o Tertuliano fala no ano 160, ele nasce no ano 160, ele se refere que as pessoas faziam a cada passo, né, certamente ele está usando de uma hipérbole, né, a cada passo os cristãos faziam o sinal da cruz. Um pouco mais para frente, no século IV, começaram a fazer na testa e na boca também o sinal da cruz. Né? Quem sabe, para que o Senhor purifique as nossas palavras, né? Para que o que saia de nós seja conforme a cruz do Senhor. E depois, mais para frente, né, lá pelo século XII, começou também a se fazer uma cruz no peito. Né? E nessa época também começou o costume de fazer uma cruz grande. Né, na cabeça, no peito, né, o sinal da cruz que a gente está acostumado a fazer. Né? Então, de início, fazia só na cabeça, depois na cabeça e nos lábios, depois na cabeça, nos lábios e no peito, e depois a cruz grande. Claro? Então, esse sinal é o nosso sinal. Né? E ele é tão importante, nós sabemos que a missa, a liturgia ela foi reformada na década de 60. Né? E antes da reforma litúrgica, na missa solene,
eram feitas 53 vezes o sinal da cruz. Você imagina, né? Hoje é resumido, mas a gente faz para começar a Santa Missa e a gente faz a persignação na hora que a gente vai ouvir o Evangelho. Como que a gente faz a persignação? A gente põe uma mão no peito e faz 3 cruzes, pedindo ao Senhor que eu entenda a palavra que Jesus vai falar no Evangelho, que eu transmita, que a minha palavra seja conformada com aquilo que o Senhor me diz e que eu conserve no meu coração. Claro? Então, na missa, antes do Evangelho, a gente faz 3 cruzes, na testa, na boca e no peito. Certo? Agora tem um outro sinal, e só isso, a gente não faz em seguida a cruz grande, né? Agora tem aquele outro sinal que a gente costuma fazer quando vai fazer uma oração, vai rezar o terço, que a gente fala que é o pelo sinal, né? Daí a gente reza o pelo sinal fora da missa, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, fora da missa, tem as 3 cruzes, depois a cruz grande. Na missa, a gente só pede que o Senhor, na hora do Evangelho eu digo, que o Senhor ilumine nosso entendimento, que o Senhor anuncie, que o Senhor purifique os nossos lábios e que a palavra seja conservada e guardada no nosso coração. Certo? Depois, olha, já deu 1 hora, eu pensei que eu fosse falar dos gestos, dos objetos, e ainda nem terminei de falar dos gestos. Mas vamos, então só mais um pouquinho, a gente conclui os gestos hoje, e os objetos a gente deixa mais para frente, né? Bom, um outro ritual, é mais do que um gesto, daí já se trata de um ritual, se bem que isso eu poderia... Bom, nós vamos terminar essa questão de gesto. Bom, outro ritual importante e significativo é o da incensação. Tem gente que gosta muito quando na missa solene se tem incenso, tem gente que fala que não gosta, que tosse, que não sei o que, né? Bom, interessa se você gosta mais ou menos, interessa entender o que é e por que é, e daí você vai, né, ver que quão bonito também é, né? O que significa? De onde vem o incenso? Uma vez eu assisti uma palestra, eu falei, não acredito, né? A pessoa falando sobre liturgia, ela falou que incenso foi colocado na liturgia na Idade Média, porque o povo ia tudo suado para a missa, levava suas oferendas em coisas para serem doadas, ia todo suado. Então, para tirar o cheiro ruim, então se usava o incenso para ficar mais agradável o ambiente. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso, né? Isso é uma bobagem tremenda, né? Então, vários povos antigos usavam incenso. O povo de Israel, no santuário de Jerusalém, tinha o altar do incenso. Era no livro do Levítico, no Antigo Testamento, se prevê que o sumo sacerdote nunca vai fazer o seu sacrifício ali, né, o seu serviço sem o incenso. Né? A igreja já tem descrição no ano 390 do perfume que tomava conta, né, do santuário em Jerusalém, né, no ano 390, que aquele perfume, aquela fumaça enchia o santuário, que eu estou dizendo, não é o templo de Jerusalém, né? O santuário, a igreja da ressurreição, né? Bom, né? Então os cristãos começaram a usar incenso no culto cristão no século IV. Por que não usavam antes do século IV, no século I, no século II, em Roma? Por que não usavam em Roma antes? Porque em Roma era comum os pagãos oferecerem incenso para os deuses, para o imperador. E os cristãos não queriam ser confundidos com esses pagãos que ofereciam incenso para deuses ou para o imperador. Quando o paganismo cai, desaparece, agora eles podem colocar na liturgia esse gesto que já é da liturgia do Antigo Testamento, esse rito da incensação. Né? Agora que não vai mais ser confundido com pagão, então no século IV, então, o incenso é introduzido na Santa Missa. Por quê? O que significa o incenso? Então ele significa uma veneração a uma pessoa, uma adoração.
ele significa purificação, ele significa, da mesma maneira que aquela fumaça, né, ela vai subindo, significa que tudo aquilo que está acontecendo, toda a nossa oração, todo o sacrifício está subindo a Deus. E da mesma maneira, aquele perfume, ele se espalha em toda a igreja está sendo perfumada por Cristo, está sendo impregnada pelo odor daquele sacrifício, está sendo impregnada pela graça de Deus. Né? A gente está experimentando o doce odor de Cristo, a gente está sendo perfumado pelo Senhor, né? E tudo aquilo está subindo ao Pai. Claro? É muito bonito e significativo. Então, em cada momento, a incensação tem um significado mais acentuado. Então, no momento do ofertório, com certeza, o significado mais bonito. Então, na hora que as oferendas, a gente vai dar primeiro pão e vinho, depois Deus vai nos dar o Filho dele para a gente oferecer a ele. Mas aquela oferenda do pão e do vinho, na hora que já está sobre o altar, o padre vai e incensa aquela oferenda e depois incensa todo o altar. E antes da reforma litúrgica era prescrita uma oração para ser falada nesse momento. Hoje o padre incensa em silêncio. Mas na oração se pedia que Deus mandasse o fogo para incendiar o nosso coração. Né? Certo? Então, naquele momento, nós estamos pedindo que Deus mande fogo do céu sobre aquela oferenda. E que esse fogo que vai ficar sobre o altar, e vem mesmo, porque o padre vai daqui a pouquinho invocar o Espírito Santo. E o pão e o vinho vão se tornar o corpo e o sangue do Senhor. Né? E vai ser um holocausto, porque Jesus vai se consumir totalmente por nós, vai se doar, vai se queimar totalmente por nós. Está pedindo que Deus mande fogo do céu sobre o altar. E imediatamente após incensar o altar, o próprio sacerdote é incensado, porque daquele altar também a sua vida tem que ser incendiada. E depois toda a assembleia é incensada também, porque daquele altar todos nós precisamos ser abrasados com aquele fogo que virá do céu. Nós nos recordamos daquela cena do profeta Elias, que Baal tinha centenas de profetas e Deus só tinha só tinha restado em Israel um profeta, que era o profeta Elias. E Elias faz um desafio para os profetas de Baal. Os profetas de Baal fariam sacrifício. Se Baal, o bezerro, fosse, que eles adoravam bezerro, se o bezerro fosse Deus, que o bezerro mandasse fogo para consumir o sacrifício. Pois se Baal não mandasse, ele ia rezar, e Deus ia mandar fogo para consumir o sacrifício. Elias fez, os profetas de Baal se reuniram, prepararam uma oferenda e começaram a rezar para Baal mandar fogo para o sacrifício. E não veio. E rezaram, e rezaram, e rezaram, e nenhuma faísca de fogo. E Elias começa até a debochar, fala, grita mais alto, e talvez ele não escutou direito, saiu um pouquinho, fala mais alto. E eles ficaram desde manhã, nada, nenhuma faísca. Chegou o momento que eles desistiram. Daí, Elias vai agora ele próprio oferecer o sacrifício ao Deus verdadeiro. Elias prepara a oferenda. Elias é tão, como que eu diria a palavra, audacioso, num bom sentido, que ele fala assim, joga água em cima. Jogaram água em cima da oferenda. E Elias reza. Fala, Senhor, manda fogo do céu. Mostra que o Senhor é o Deus verdadeiro. E veio fogo. E eram 3 horas da tarde. Certo? Muitos séculos depois, às 3 horas da tarde, Jesus estava oferecendo o seu sacrifício. E a cada vez que a missa é celebrada, Deus manda fogo do céu. Eu ando tão frio. Mas você está indo à missa? Até que eu vou. Mas como que você vai? Você coloca o coração no altar? Se colocar talvez o sentimento, pode até ser, mas você não vai estar frio. Certo?
vem fogo do céu, e a fumaça desse sacrifício toma conta da igreja, né? Claro, né? Então é o fogo do amor de Deus que vem para consumir, para consagrar né, e realizar o sacrifício, e que incendeia o sacerdote, e que incendeia e purifica toda a assembleia. Certo? Então é isso. Então é a nossa oração que sobe ao Pai, é o odor de Cristo que nos impregna, né? Significa, quando é incensado o Santíssimo, significa adoração, incenso oferecido a Deus. É o nosso Deus que está ali. Os cristãos não ofereciam incenso ao imperador que queria se colocar no lugar de Deus. O paganismo caiu, e agora eles vão e oferecem incenso a Cristo. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. A Ele a adoração. Certo? Então, o incenso significa um reconhecimento, quando o sacerdote também é incensado, assembleia, ou uma imagem, né? É um reconhecimento, é uma honra, né? Alguém ali, o sacerdote está agindo na pessoa de Cristo, né? Toda a assembleia é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo, uma imagem, né? É um objeto sagrado que nos coloca diante do mistério de Deus, ou de uma pessoa santa, né? Certo? Então, significa então a honra, significa adoração, significa um pedido de purificação. Então, quando começa a missa, também se incensa ali o altar, pedindo que tudo seja purificado, que Deus purifique com seu amor tudo, para a gente oferecer um sacrifício, né, que seja digno a Ele. Né? Então, tudo isso é o que o incenso significa, né? Bom, a gente tem salmos que falam do incenso. Deixa eu até colocar aqui, eu não usei nenhuma vez o slide aqui hoje, embora eu tenha preparado. Deixa eu colocar aqui um slide aqui que aparece um trechinho de um salmo. Suba minha prece como incenso à tua presença, minhas mãos erguidas como oferta vespertina, como oferta da tarde, né? Reza o Salmo 140. Né? Depois uma outra imagem, né? Assim como incenso só fumegas em carvões acesos, a oração não subirá se provir de corações apagados. Né? O incenso, né, a fumaça só vai subir se o carvão estiver incendiado, né? E a sua oração vai chegar a Deus só se seu coração estiver da mesma maneira, ou seja, coração apagado, tá por tá, não dá, não serve. Claro? É isso, vamos voltar aqui. Né? Depois, outro gesto, né, que hoje, nesses nossos tempos aí de quarentena, de algumas restrições sanitárias, alguns cuidados, né, a gente não está podendo fazer, é o gesto do abraço da paz. Né? Teve uma época que algumas pessoas sugeriam que o abraço da paz devia ser no início da missa, que você chegou, você devia olhar para o seu irmão, abraçar, cumprimentar o irmão da direita, da esquerda, da frente, dar um pulinho lá na frente, fazer um tchauzinho para aquela pessoa que está lá no fundo, tudo bom, não sei o quê, né? Porque cumprimento tem que ser na hora que chega. Não, o abraço da paz não é no começo da missa, é depois da consagração, antes da comunhão. Por quê? Porque esse gesto não é um cumprimento, não é oi, tudo bem, que bom que você está aqui, não é isso. Agora, Jesus já está sobre o altar, Ele é a nossa paz. Né? E Jesus ressuscitado, Ele chega a falar, a paz esteja convosco, não é assim? Agora Ele está sobre o altar. Então o padre vai falar, olha, a paz do Senhor esteja sempre convosco, é dele, essa paz aqui, né? Que ela já toma conta do seu coração. Que você leve, e você que recebeu essa paz do Senhor, que Ele está vivo e ressuscitado agora ali, presente realmente, substancialmente presente ali, né? Pois que você leve essa paz, a sua missão vai ser homem de paz, da paz do Senhor, da paz verdadeira. Então você cumprimenta quem está à sua direita, à sua esquerda, representando que você vai levar o Senhor e a paz do Senhor a cada pessoa que Deus colocar na sua vida. Então, aquelas duas pessoas que você cumprimenta, ou três que sejam,
representa cada pessoa que Deus vai colocar na sua vida, e você vai ter a missão de levar a paz que vem da Eucaristia, vem da morte e ressurreição do Senhor. Certo? Em 2014 eu fui feito um documento lembrando que nesse momento não é para colocar cântico. Por quê? Porque às vezes o pessoal fazia tanto alvoroço no abraço da paz, que assim a liturgia vai tendo um crescendo, uma concentração, tudo para o grande momento, o sacrifício de Jesus, daqui a pouquinho o seu encontro com ele na Eucaristia, e de repente começava, quero te dar a paz do meu Senhor, e com muito amor, e um olha para o outro, e não sei o que, e distrai. Na hora da comunhão a gente é corpo e alma, daí você se agitou e você perdeu o Senhor. Certo? Você perdeu, você distraiu. Então, já era essa norma. Em 2014 foi feita novamente uma norma mais explícita da congregação para o culto divino, dizendo, olha, não tem canto, o gesto deve ser, você não pode sair do clima, não tira o foco do Senhor, é Ele a sua paz. Você só, aquelas pessoas ali, você sem perder a sua concentração, elas só representam que a paz chegou e que você vai levar essa paz. Claro? Então, é isso. Então, nesses dias o padre fala, paz, Senhor esteja convosco, mas a gente não está fazendo o abraço da paz. Então, mais uma vez, quando a gente faz, é isso. A gente não pode sair daquele momento, daquele clima, a gente não pode se distrair, a gente não pode perder o foco, porque o grande momento está ali, E se você quer sair do seu banco, você vai perder. O Senhor vai passar e você não vai saber detê-lo na sua vida. Certo? Pessoal, já faz 1h15 que nós estamos aqui. Então hoje, depois vamos mudar o título dessa aula, que ficou só sobre os gestos. A liturgia são gestos do amor, e devem ser feitos de maneira bonita, bela, harmoniosa, consciente, verdadeira. Tem um padre anglicano, um teólogo do século XIX, que ele falava o seguinte, olha, a missa é o que há de mais belo deste lado do céu. Coisa mais bonita só do outro lado. O que existe de mais bonito desse lado do céu é a missa. E tudo tem que ser feito de maneira bonita, cada gesto. Então, olha, as músicas, as composições mais sublimes da história da humanidade foram feitas para a liturgia, para a Santa Missa. Porque para Deus é belo, e a gente precisa lembrar dessa beleza. As obras de arte, as pinturas, as imagens as mais bonitas, as obras mais preciosas foram feitas para colocar numa igreja, porque para Deus é belo, e a gente tem que ter esses sinais da beleza de Deus. Claro, a arquitetura mais preciosa foram colocadas na igreja porque Deus é belo. E às vezes a gente esquece que para Deus tem que ser o melhor, o mais bonito. Eu já sei lá, um grupo de canto. Não, já cantei ano passado. Você cantou melhor esse ano. Mas já sei. Não, você acha que você já canta digno de Deus? Você pode melhorar, vai atrás. Nunca você pode falar basta. A leitura, nem leio antes de proclamar a leitura lá no ambão. Não, você vai emprestar sua boca para Deus falar. Leia antes, até medite antes, se é possível. Certo? Então, cada gesto, tudo deve ser de maneira bonita, porque a gente vai se deparar com aquilo que há de mais belo deste lado do céu. Certo? Deixa eu ver, pessoal, se tem perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. Vamos lá. Já estava desconectado aqui o cabo do computador. A gente ia perder a transmissão aqui já. Tá. Padre, há pessoas que quase ou nunca vão à missa e quando vão comunga. O senhor aconselha nesse caso? Avisamos essas pessoas ou essa função do padre?
Então, olha, a gente precisa estar preparado para participar da Santa Missa, estar em estado de graça, né? Então, olha, se eu falto à missa aos domingos ou a um dia santo sem motivo grave, puxa vida, eu ofendi a Deus. Quantos cristãos deram a vida para não ficar sem a missa e você entendeu o que está acontecendo e você não foi? Se você tem consciência disso, isso é um pecado grave, né? Ou seja, você deve primeiro confessar para depois comungar. E mesmo outros pecados graves, a pessoa, para ela tirar proveito da Eucaristia, ela tem que se preparar, ela tem que estar na graça de Deus, né? Então, olha, agora como fazer? Muita gente, né, o pessoal brinca que o oitavo sacramento é ignorância, né, que salva muita gente. Muita gente não tem consciência e vai fazer o quê? Agora a gente precisa ajudar essas pessoas a adquirirem. Como? Manda o link da Escola da Fé para a pessoa assistir, né? Certo? Um jeito. É seu amigo, né? Fala. As pessoas se ofendem muito facilmente, né? A gente sabe que a gente brasileiro é muito melindroso, né? Infelizmente, né? Mas fala com jeito, olha, fiquei contente de ver você na missa, faz tempo que você não vem, puxa, que bom. Você confessou também esses dias? Eu vou confessar, vai lá, porque a gente precisa estar sempre confessando para poder comungar, né? Fala, vê o jeito, vê a hora, fala, mas a pessoa não tem o menor contato, né? Daí é mais complicado, né? Então, invente, tente, né? É o que eu falei, manda um link de um curso, dá um livro, sei lá, né? Certo? Mas a gente precisa estar no estado de graça, senão é grande demais, né? É aquilo que a palavra de Deus fala, né? Daqueles que comem e bebem dignamente o corpo do Senhor, está comendo e bebendo condenação, porque puxa vida, né? É tremendo aquilo ali, né? Então quem perguntou foi a Maristela. Agora, Sônia... sim, perguntando sobre a vênia no momento da comunhão. Então o missal orienta que antes da comunhão se deva fazer um gesto de reverência. Então, antigamente era prescrito que se comungasse de joelhos. Hoje não é mais prescrito que seja assim, mas que a gente ao menos faça um gesto de reverência, que pode ser uma vênia, genuflexão às vezes paralisaria, poderia, sei lá... bom, mas é prescrito que se faça alguma reverência. Qual o gesto de reverência que existe? A vênia ou a genuflexão. Então, antes de comungar, para você se colocar diante da realidade, você deve quão grande que você deve fazer um gesto também com o seu corpo de reconhecimento, né, que significa a vênia. Então, para facilitar, para a coisa ficar mais fluida, quanto uma pessoa comunga, você já pode fazendo a sua reverência. Bom, mas é isso. É previsto que antes da comunhão, cada fiel faça a reverência. Como o padre faz a genuflexão antes de comungar, que os fiéis façam uma reverência também antes da comunhão. Magda Espinhardi, padre, uma dúvida, estamos ajoelhados, o senhor fala, eis o mistério da fé, nos levantamos ou continuamos de joelhos? Então, olha, nesse momento, nós ficamos em pé. Na hora que anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Né? Nesse momento que a gente menciona a ressurreição de Jesus, a gente, na verdade, é falado o seguinte, a orientação mais recente é o seguinte, nos locais que é costume o pessoal ficar de joelhos, o resto da oração eucarística, tudo bem, mas onde não foi conservado isso, né? Então que as pessoas respondam de pé. A igreja viva e ressuscitada falando, vem, Senhor Jesus, está à espera do Senhor. A Euseni, padre, quando rezamos o Pai Nosso, falamos amém na missa? A gente vai falar do Pai Nosso mais para frente, mas não, na missa não tem um amém, porque a oração vai ser continuada, mas nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente. Maria Ananias, padre, devo fazer a vênia, simples ou profunda, ao me aproximar do ambão para proclamar a leitura? Então, olha, quando o ambão, onde nós proclamamos a leitura, ele está no presbitério, certo? Ou seja, você vai ter que entrar no presbitério. Então, você faz a vênia profunda para o altar, antes de subir, né? Antes de adentrar ao presbitério, não para o ambão. Deu para entender? Então como você vai subir ao altar de Deus ali,
Então, você vai entrar no presbitério, você vai passar diante do altar ou vai subir no presbitério. Então, você faz a reverência para o altar, daí depois você se dirige ao ambão. Não precisa fazer a reverência para o ambão. Claudinei de Mogi, grande abraço. Padre, o ministro da palavra pode beijar o altar no começo e final da celebração da palavra? Então, olha, esse gesto, ele é previsto para os ministros ordenados, diácono, padre e bispo, né? E, espera, deixa eu ver só se eu... Então, esse gesto do beijo no altar, ele é feito pelos ministros ordenados, né? Então, quando o ministro da palavra vai fazer uma celebração da palavra, não é uma missa. Então, não é previsto o beijo no altar. O beijo no altar é previsto para a missa. Né? E quem pode celebrar a missa é o padre. Então, ele, o diácono, o bispo, né, vão beijar o altar. Os outros não. Numa celebração da palavra, como não é missa, não tem o beijo no altar. Certo? Tá. Vamos ver aqui. Rosana Armilhato. No momento que se diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, alguns estendem as mãos. Está correto ou somente o sacerdote? Olha, então assim, tem lugar que o pessoal pegou o costume de levantar a mão, né? Simbolizando que também está oferecendo ali, está oferecendo a sua vida, está participando daquela ação de graças, né? Mas não é previsto que esse gesto não é algum lugar o pessoal pegou costume, mas não é, vamos dizer assim, um gesto litúrgico no sentido assim que não é o gesto de toda a igreja, não é previsto estender as mãos no por Cristo. Luciano, padre, o diácono ao celebrar um sacramento também age in persona Christi? Ah, tá, interessante. Na verdade é assim, olha, o diácono, ele é ordenado para representar Cristo servo. Ele não é sacerdote, ele não age, né, na pessoa de Cristo cabeça. Certo? Então ele não pode naturalmente fazer o grande ato sacerdotal que é celebrar a Eucaristia e perdoar os pecados. Claro? Agora, no momento de um batismo, sendo um diácono, até um leigo, num caso de necessidade, até uma pessoa que não é nem católica, nem batizada num caso de necessidade, ele pode ser ministro do batismo. E ele vai ser um instrumento de Cristo, ele vai agir na pessoa de Cristo ali. Cristo vai agir por ele ali. Claro? Né? Agora, no grande ato sacerdotal, quem age na pessoa de Cristo sacerdote ali para realizar o sacrifício e para perdoar os pecados é só o sacerdote, ou seja, o presbítero e o bispo. Padre, Kátia, devemos fazer o sinal da cruz quando passamos próximo de uma igreja? Isso é uma devoção, não é que em todo lugar todo mundo faça isso, mas é uma devoção bonita, né? Muita gente na nossa região tem esse costume de fazer o sinal da cruz quando passa diante de uma igreja. De qualquer maneira, a gente passando diante de uma igreja, sobretudo onde se conserva o sacrário, mesmo que você passa de carro, você devia cumprimentar Jesus até do carro, até da rua que você está passando. Senhor, o Senhor está aqui, né? Eu te adoro. Ao graça e louvor se tem a todo momento no seu coração, ou com gesto, que seja, do sinal da cruz. Meu Deus, está tão perto de mim agora. Claro. Já que se perguntaram o sinal da cruz, algumas pessoas têm dúvida se na hora da comunhão devem fazer ou não o sinal da cruz. Não é previsto no momento da comunhão que se faça o sinal da cruz. A gente só recebe e a gente vai para o nosso banco e a gente adora. Certo? Então, não tem o sinal da cruz no momento da comunhão. Bruno, após o padre... já acho que eu respondi essa na hora, acho que ele já tinha feito. Na hora que eu falei o mistério da fé, a nossa resposta já é em pé. Ana Carvalho, quando comungamos, devemos ajoelhar ou sentar? Então, olha, o que te ajuda a adorar melhor naquele momento? Eu penso que talvez para muitos, nesse momento, ajuda mais você ficar de joelhos, né?
Você prefere rezar sentado, não tem problema também, né? Ou você não pode se ajoelhar, então coloca seu joelho no chão. Mas eu acho que é quase natural você chegar no seu banco e você se ajoelhar e você adorar. Não, mais uma vez, você está diante daquilo que há de mais belo desse lado do céu. Então você fica quieto, se ajoelha e você se põe diante do mistério e... claro. Rose, padre, na hora do evangelho costumo fazer 3 cruzes e logo em seguida faço a grande. É erro? É pecado? Não, não é pecado, não é erro, só não é. Lembra que a gente falou que a gente tem que o amor cria ritos, a gente tem um jeito nosso de tratar o Senhor, então um jeito nosso, de maneira unida ali na igreja, da gente fazer no momento do evangelho é simplesmente 3 cruzes, não é pecado, não é nada. Agora começa a fazer então, para a gente mostrar essa unidade da igreja também ali na liturgia, faça como esse costume, esse jeito da igreja, tratar Jesus nesse momento, que é no momento da proclamação do evangelho. Fabrícia, padre, no momento da missa, quando falamos, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem a sua palavra e serei salvo, deve ser bater no peito? Então, antigamente, antes da reforma, sim, se batia no peito e se falava 3 vezes. Hoje não é previsto mais esse gesto. Andréia, na oração do Pai Nosso, a gente fica com as mãos postas ou elevadas. Então, é o seguinte, se a gente pegar lá na rubrica, lá na orientação do missal, fala que o sacerdote levanta as mãos e reza com a assembleia. Em português a tradução está meio dúbia, mas se a gente for olhar lá no original, no latim, fica claro, o sacerdote é um gesto sacerdotal. O que acontece é o seguinte, como o padre está de mãos levantadas, e essa oração é uma das poucas orações que fazem o padre e a assembleia juntos na missa, e o padre está de mãos levantadas, o povo começou a rezar com a mesma posição que o padre. Claro, não tem problema nenhum, né? Mas se a gente for olhar exatamente, isso é um costume da maior parte dos locais no Brasil, que o povo começou a imitar o gesto, como o povo está rezando junto com o padre, imitar o gesto que o padre está fazendo nesse momento. Mas não é previsto, mas é um costume, né, muito comum no Brasil, não tem grandes problemas. Mas, de qualquer maneira, esse gesto é um gesto... na missa, um gesto sacerdotal, do intercessor, da adoração, da súplica que o sacerdote faz em Cristo, representando toda a igreja. Fátima, padre, eu gosto muito quando usam incenso durante a missa, mas por que não usam sempre? Só nas nossas festas. Então, na verdade, não tem nenhum empecilho de usar até todo domingo. A gente, na verdade, como dá uma solenidade, a gente usa com mais frequência em ocasiões solenes, mas não teria problema usar, inclusive, todos os domingos, né? Aliás, quando a gente lê o Apocalipse, a gente vê lá o cálice, lá, o recipiente com incenso, que são as orações dos santos sendo apresentadas diante do altar de Deus, né? De fato, é muito significativo o rito do incenso, da incensação. Gustavo, padre, quando da entrada da cruz, na procissão de entrada e ao final, devemos fazer o sinal da cruz e fazer vênia também? Então, olha, é mais uma coisa que é costume em alguns lugares, quando está passando lá a procissão de entrada, fazer o sinal da cruz, mas assim, não é uma coisa que é prescrita. A pessoa faz por piedade, porque é o costume, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, não é previsto que se faça. Se você quer fazer, faça, mas não é que seja necessário que se faça. Marcelo, toda missa pode ter incenso... se não tiver acólito... ok. Então é a mesma pergunta, ele perguntou se daria para fazer a missa com incenso sem acólito. Não, na verdade, assim, a missa solene ela sempre precisa de ter um número relativo de ministros, ou seja, de acólitos ali. Se não tem, não dá para fazer a missa solene. Maria Luísa, o que contém no incenso? Na verdade, é uma resina.
Tem a planta que se chama, inclusive, incenso mesmo. Eu não sei se tem algum outro nome, eu conheço por incenso mesmo. É uma resina de uma planta. E tem uns que são artificiais, mas é uma resina vegetal, tirada de um vegetal, que no contato com a brasa, né, exala aquele perfume. É uma fumaça muito leve, né, e ela sobe, né, rapidamente, né. Padre, quando não é possível ajoelhar por questão de saúde, o que fazer ou que posição adotar? Depende. Então, você não pode ajoelhar, que você está com desgaste no joelho, você fica bem em pé. Então, se é o momento da consagração, fique em pé, né? Mas é melhor ficar em pé ou sentado? Se você pode ficar em pé, fique em pé. Claro. Não, mas minha situação eu não posso nem ficar em pé. Bom, fique sentado, tranquilo, não tem problema. Não dá para pôr o coração, aliás, o joelho no chão, põe o coração, certo? Mas olha, se você não pode ficar de joelho, mas você pode ficar de pé, fique em pé, não fique sentado, né? Agora, se não é possível nenhum dos dois, sempre não vai deixar de ir à missa por causa disso. Claro? Mário Sérgio, padre, fala um pouco do ato penitencial. Amanhã ou depois a gente vai passar agora. Hoje foram os gestos. A gente vai começar amanhã, provavelmente, as partes da missa. Daí a gente vai falar bem do ato penitencial, certo? Então não perca amanhã, Mário. Carlos, a pergunta da levantar as mãos. É isso, não é prescrito que o sacerdote fique, mas é costume em muitos lugares do povo imitar o sacerdote, né? Bruna Galaverna, padre, quando o corpo e sangue de Cristo são levantados com a oração, por Cristo, com Cristo, nós podemos elevar nossas mãos ou não? Acho que eu acabei de responder também, né? Então, tem lugar que o pessoal pegou esse costume, mas não é previsto que a Assembleia faça um gesto, né? Na verdade, ali está o Cristo total, né? O Cristo sacerdote com toda a sua igreja está sendo oferecido ali pelas mãos do sacerdote. Às vezes o diácono ajuda também nesse momento, mas não é previsto nenhum outro gesto nesse momento. Deixa eu ver. Caterine, padre, podemos ajoelhar e receber o corpo de Cristo diretamente das mãos do sacerdote ou ministro? Então é o seguinte, como eu dizia, antigamente era previsto que se recebesse a comunhão de joelhos. Hoje não é uma obrigação, mas se diz que o local, as pessoas que têm costume, que não há problema. No mínimo, deve fazer uma reverência antes da comunhão. Bruna, quando os ministros sobem ao presbitério, eles devem ficar com as mãos postas? Olha, eu acho que é interessante, embora seja um momento curto, que é previsto que o ministro se aproxime do altar só no momento da distribuição da Sagrada Comunhão, o ministro, eu digo, da comunhão, né? Então, como é previsto que quem está no presbitério está de mãos postas, o ministro também poderia ficar, né, quando está no presbitério. Heloísa, ao acender as velas do altar, faz-se vênia profunda diante da cruz? Então, olha, na verdade, você poderia fazer uma vênia até simples para a cruz, mas você faz a vênia profunda para o altar. O altar é a coisa mais sagrada, tiremos o sacrário onde está o Santíssimo, a coisa mais sagrada da igreja é o altar, ele significa Cristo. Então, como você vai se aproximar do altar, ou quando você passa diante do altar, fora da missa ou durante a missa, você sempre faz uma vênia profunda para o altar. Maria José, padre, boa noite. O gesto das mãos postas pode ser feito só pelo presbítero ou também pela Assembleia? Então, é previsto para quem está no presbitério. Se você quer, não tem problema, mas é previsto para quem está no presbitério ali. Anderson, padre, no momento que recebemos a comunhão, vamos para nosso lugar, ajoelhamos, devemos fazer isso sozinho ou podemos, no meu caso, ficar de mãos dadas com a minha esposa? Obrigado. Então, olha, eu penso que se você está com a sua esposa, né, se te ajuda nesse momento, segurar nas mãos dela e ali juntos adorar, não tem problema nenhum, né? Ótimo, que bom, né, que bonito quando a gente vê
uma família toda, né, os filhos pequenos, né, e juntos ali, né, é ótimo, sem problemas, claro. Aliás, tem alguns lugares eu vi isso e eu acho bonito e até incentivo os pais que façam, né. A gente tem crianças pequenas, né, crianças que não fizeram a primeira comunhão ainda, né, leva com você na hora da comunhão. É óbvio que você não vai deixar ele ficar na frente do padre lá e comungar, mas leva junto com você, na hora você coloca ele do lado e você comunga, mas leva, né? Leva nesse sentido dele, desde pequenininho, aprendendo o caminho, né? Certo? A gente aprende mais do que com palavra, com atitude, né? Isso vai entrando no coração da criança. Olha, ele está caminhando para perto do Senhor, né? Então é bonito, às vezes, mãe ou pai com 3 filhos, 2 filhos ali pequenininho, juntos no momento da comunhão. Óbvio, na hora que chegar o momento da comunhão, ele fica do lado, você comungue, né? Mas leva seus filhos juntos, né? É tão triste quando a gente vê, às vezes, pessoas até de igreja que os filhos ficam em casa e não é que filho de 18 anos, 17 anos, não é, né? É que não faz tanta questão, né? Mas ele não quer, ele vai para a escola só porque ele quer, né? Não é porque você falou que é importante, falou, vamos lá, precisa, né? Certo? Então, pior ainda quando o pai e a mãe é de igreja e fica sem a missa aos domingos, né? Depois vai, né? É de igreja entre aspas, é de pastoral, né? Ajuda até em alguns serviços da igreja, mas não vai à missa. Que pena, né? Você não vai ajudar muito, né? Começa pelo principal. Eu sei que tem pessoas que têm problema de saúde, está nesse momento, cada um veja a sua situação, né? Mas às vezes acontece, a pessoa... meu irmão está assistindo aqui, meu irmão Anderson está assistindo a essa aula lá de Guarulhos. Talvez ele não se lembre disso, mas eu me recordo. Quando ele fez o crisma, não sei quando ele tinha, devia ter uns 15 anos, a gente sempre ia à missa aos domingos, tranquilo, eu, meus 2 irmãos, a minha mãe, ninguém deu problema. Mas quando ele fez o crisma, daí o catequista convidou ele para ser catequista de crisma. E ele começou a ser catequista de crisma. Mas daí o que ele começou? O que ele começou a fazer? Como ele começou a ser catequista, ele começou a faltar na missa. Ele tinha 1 hora por semana, né? Então, ele nunca faltou à missa. Agora começou a ser catequista de crisma, ele começou a faltar à missa. Daí eu me recordo que eu conversei com ele, eu falei assim, Anderson, a missa é o mínimo necessário. É mandamento. Você ficar sem é pecado. Não existe mandamento, seja catequista de crisma. Mas existe um mandamento, ou seja, não dá para viver sem isso. Participar ativa e piedosamente da missa aos domingos e dia santo de guarda. Ou você vai à missa e dá o crisma, ou você só vai à missa e fala que não vai poder dar o crisma, né? Então ele deixou o crisma e ele continuou com a missa, graças a Deus. Mais para frente, né, Deus foi se mostrando. Hoje ele já foi catequista mais para frente, é de encontro de casais, de grupo de jovens, ajuda em grupo de jovens e tanta coisa. Ele tem a família e cuida, né? Por quê? Porque ele não deixou a missa. Se ele tivesse ficado com crisma, talvez não teria mais nada hoje, certo? Ajuda na pastoral, mas não vou à missa. Larga a pastoral. Começa a fazer o necessário. Depois você, né, começa, é o cume à fonte, né? Na hora que você se encontrar com o Senhor, daí você vai estar preparado para você ajudar numa pastoral. Enquanto você não entender o que é a missa, você não vai ajudar de verdade, né? Não é isso? A Eucaristia cume a fonte de toda a vida da igreja. É desse encontro que a gente dá força para a nossa família, para o nosso trabalho, para pastorar, para tudo. E é cume, né? E é fonte, é de lá que nasce tudo. E é para lá que você leva tudo. Agora, se você é capaz de ficar sem a missa aos domingos sem motivo grave, você não está ajudando, né? Na verdade, quem fala que ajuda a igreja e sacrifica a missa, ele não ajuda mesmo, não, viu? Não dá, né? Então, é dali que nasce tudo. Enquanto você não entender o que é aquilo ali, você está correndo muito, mas está fazendo pouco, né? É só na hora que você tiver o seu encontro com o Senhor que depois tudo vai ter sentido, tudo vai ser vivo. Enquanto você não tiver, enquanto você conseguir ficar sem a missa aos domingos, você não entendeu nada.
certo? E depois também a sua família também não vai entender nada, e você é de igreja, você vai fazer muito mal para sua família também. Você vai falar que você é de igreja, muito católico, inclusive, né? Vai fazer um mal tremendo para os seus filhos, né? Para os seus amigos. Na verdade, o cristão ele é testemunha de Cristo. Só que ele pode ser uma boa testemunha ou uma má testemunha. Ele sempre vai ser testemunha. E se você nem à missa vai, sem motivo grave, você está sendo contra-testemunho, né? A começar para a sua família, né? Certo? Vai para... Então a música fala, vai que é importante você ir para a missa, né? Piorou, né? Criança não é tonto, né? Se é importante porque você fica em casa, né? Se é importante porque nem você vai, né? Certo? Tá, deixa eu ver... Padre, hoje essa pandemia, a missa que assistimos de casa... Então é isso, olha, a questão da pandemia. Então, como tem uma questão grave, a pessoa que entende que ela tem um motivo grave para não ir, né? Ok, né, ela está dispensada. Agora, quando a gente falta sem motivo grave, a gente está em pecado. Então, que ao menos assista ali pelo YouTube, claro, tem gente que é de idade, gente que está em grupo de risco, cada um precisa ver para a sua vida. Claro, então ao menos assista ali. Agora, claro que se você já retornou toda a sua vida, não deixe Deus por último, certo? Priscila, padres, a vênia na hora de receber a comunhão. Sim, então antes de fazer a comunhão, a gente faz alguma reverência. Então, ao menos a vênia profunda, certo? Sofia, padre, não consigo ir à missa de domingo por causa do meu trabalho. Vou às terças-feiras, estou pecando? Então, olha, se você tem um impedimento grave, né, você está dispensado, ou seja, não tem como você cumprir, né? Então, quando você falta sem um impedimento grave, é pecado grave. Agora, seu trabalho, você não consegue nem o horário, nem de sábado à tarde, nem domingo o dia inteiro, não dá mesmo, não tem jeito. Então, né, você precisa do seu trabalho, né? Então, ótimo que você vá algum dia da semana. Agora, Agora, se você tem algum horário que você consegue encaixar a missa do domingo ou do sábado, a de semana não substitui a missa do domingo. Aquele é o dia do Senhor. É o dia de Cristo ressuscitado, é o dia da igreja, é o dia do encontro, é o dia da família. Claro? Agora, se você está impedido, aí sim, vá um outro dia. Certo? Sofia, padre, não... Acho que eu já respondi. Espero ter respondido todas as questões hoje, né? E amanhã a gente... Me disseram que faltou uma... Não, já respondi sim, a missa... a questão do trabalho. Então, a pessoa, se tem esse impedimento, como está doente, está cuidando de um doente, é lógico que isso é um impedimento grave, né? Eu estou de férias... Puxa vida, põe Deus nas suas férias, descansa com Deus, né? Deixa ele fazer parte. Eu vou viajar. Então, olha, entra na internet, vê os horários de missa mais próximo. Né? Puxa vida, se você entendeu o que é, se você entendeu, você é o primeiro interessado. Né? Não é nem porque é pecado, é porque é muito bom. Claro, porque muita coisa depende do seu encontro com Jesus, a sua vida depende disso daí. Muita gente depende de você estar junto do altar de Deus. Bom, então, pessoal, é isso. Que bom ter vocês aqui. Mais uma noite. Amanhã a gente continua. Depois mande para os seus amigos, ajude, vamos lá, né? Vamos ajudar o pessoal a participar bem, né? A rezar de verdade, a entender, a ser verdadeiro em cada Eucaristia. Né? Manda para os seus amigos o link desse vídeo, do de ontem também. Convide para assistir amanhã. Não esqueça de dar um like aí se inscrever, quem ainda não é inscrito no canal, para a gente conseguir fazer com que a formação chegue a mais pessoas. Né? Ontem me mandaram um texto do Papa Emérito, eu até repassei hoje no convite aí para o curso, né? Convido-vos, estudai a doutrina da Igreja, estudai com paixão e perseverança, sacrificai o vosso tempo para isso. Né? O Carlos, né, um amigo de Jaguariúna que me mandou, então repassei para vocês, é isso, olha, vamos lá,
Bento XVI convidando, olha, eu suplico, vamos lá, vai com entusiasmo, com perseverança, estudai com paixão, sacrificai o vosso tempo para o estudo. Nesse tempo tão confuso, de tanta escuridão, né, de tanta confusão, né, a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, né, a liturgia, o encontro, é ali que a gente tem luz. A gente precisa, quanto mais a gente mergulha e compreende o mistério, mais a gente aproveita e mais a gente vai tendo depois discernimento e força e alegria para viver. Certo, pessoal? Então vamos rezar para a gente terminar, agradecendo ao Senhor por mais esse encontro, por mais essa noite, por mais essa formação e pedindo que, né, que o Senhor abra os nossos olhos, como abriu os olhos dos discípulos de Emaús lá naquele domingo de Páscoa, que Ele abra os nossos olhos para vê-lo em cada Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até a próxima formação, se Deus quiser.